Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de terça-feira nos traz um título, O Monte e a Multidão. São duas histórias em uma, né? O monte tem a ver com o que aconteceu na transfiguração e a multidão tem a ver com o que ocorre depois disso. Jesus, quando desce do monte, então ele se depara com uma grande multidão, que é descrita ali no verso 14 do capítulo 9 de Marcos ao verso 17. E ali o que se discorre até o verso 29. Mas me deixe eu fazer um comentário mais demorado sobre esse monte da transfiguração. Não sabemos ao certo que monte seria esse. Geograficamente falando, ele é um tanto desconhecido. Foi considerado, foi chamado do Monte da Transfiguração, porque ali aconteceu algo realmente espetacular. Jesus chega, irmãos, no verso 1 do capítulo 9 de Marcos, e diz assim: Alguns do que aqui estão não passarão pela morte, não irão morrer sem que antes venha ou vejam o reino de Deus. Irmãos, isso para alguns é um tanto intrigante, principalmente para as pessoas que são críticas à Bíblia. Em outras palavras, como é que ele poderia garantir que alguns dos que estavam ali não iriam morrer sem que antes visse a glória de Deus? Ou seja, os discípulos morreram todos e a glória de Cristo não foi vista em sua segunda vinda. Então, como aquilo poderia de fato ser real? Será que Jesus tinha de fato dito algo que não ocorreu? Quando a gente entende a história, e é interessante, que os três evangélicos sinóticos, os três evangelhos sinóticos, tanto Marcos, Mateus e Lucas, eles descrevem na mesma maneira. Em seguida, após aquela situação que acontece com Cristo, referente à sua confissão para com os discípulos, ele agora evidencia a transfiguração. E o porquê disso? Lembre-se, Jesus, na verdade, queria enfatizar aos seus discípulos quem ele era. E agora, de forma mais vívida, mais clara, ele demonstra isso através da transfiguração. Essa expressão transfigurou-se é de um termo grego metamorfê. Metamorfê vem da expressão metamorfose, ou seja, uma mudança extraordinária de um estado para outro. Jesus, em sua humanidade, agora se glorificou. E ali aconteceu uma metamorfose, digamos que celestial. Ele foi visto em sua magnitude e ele permitiu que os discípulos pudessem vê-lo sem de fato correr o risco de morrer. É como que Jesus se glorificasse para mostrar para ele quem ele era, mostrar para eles, né, quem ele era. E ali, para evidenciar isso, aparece Moisés e Elias. É interessante porque o Evangelho de Lucas, quando descreve isso, no capítulo 9, o verso 30 a 31, ele diz que eles apareceram ali e falaram sobre a sua morte, a sua partida. Então, eles apareceram para trazer a Cristo conforto. Mas por que Moisés e Elias? Por que esse grupo em especial? Irmãos, Cristo é muito didático com tudo que ele faz. Moisés representava no reino de Cristo todos aqueles que irão ser ressuscitados e irão voltar à vida para nunca mais morrer. Moisés de fato morreu, mas de acordo com Judas, no capítulo verso 9, é descrito que ele ressuscitou. E naquela ressurreição, ele apareceu ali. Não poderia ser o corpo desencarnado de Moisés, até porque a Bíblia não endossa esse tipo de condição. Se assim fosse, como então poderíamos evidenciar Elias, se Elias também foi trasladado, ou seja, não passou pela morte? Moisés representa todos os salvos que ressurgirão na volta de Cristo, como está descrito no capítulo 5 de João, verso 28 e 29, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 a 18. Isso confirma a volta de Cristo e o retorno dos seus filhos na ressurreição. Então Moisés representa todos aqueles que morreram em Cristo e ressuscitarão primeiro, como está lá a carta aos Tessalonicenses. Elias representa todos aqueles que irão passar por grande dificuldade, grande tribulação, como ele passou naquele período contra Acabe, Jezabel, os profetas de Baal, e ele permaneceu fiel a Deus. Então ele representa todos aqueles que irão ser trasladados na volta de Cristo. Então existirá um grupo que irá descansar o sono da morte, e existirá um outro grupo que irá ser transformado, trasladado, de fato será modificado em a sua vida, no seu estado atual, para um estado glorioso, semelhante ao que aconteceu com Cristo. Então, quando ele fala que alguns que ali estavam não morreriam sem que antes visse ou viesse o seu reino, aquilo foi uma demonstração do reino de Cristo em miniatura. Jesus se glorifica, ele agora se transforma e o próprio Elias e Moisés apresenta-se ali, demonstrando os dois reinos dos ressuscitados e o reino dos trasladados. Esses dois grupos
representa o reino de Cristo em sua glória, em sua volta. Jesus fez aquilo, irmãos, também para evidenciar quem ele era. Lembre-se que anterior a isso, Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? E a gente estudou isso na lição de ontem e antes de ontem. E ali então eles disseram, depois Pedro fala que ele era o Cristo. E Jesus agora, para confirmar que ele é o Cristo, ele então se transfigura. Diante do que iria acontecer posteriormente, que era a sua morte, Moisés e Elias demonstrou o seguinte: olha, você precisa permanecer firme, você precisa permanecer de fato fiel ao que você tem feito. O seu chamado para morrer será galardoado. Irmãos, se Jesus não tivesse morrido, Moisés voltaria à morte e Enoque voltaria à terra para morrer novamente. Eles não teriam Salvador. A ressurreição de Moisés e a trasladação de Elias são evidências claras de que a morte de Cristo de fato seria para um propósito salvífico. Lembre-se que Paulo fala sobre isso, né, na carta aos Coríntios, no capítulo 15, onde ele fala assim: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa fé e a nossa pregação, e somos considerados como os mais miseráveis de todos. Então a morte de Cristo serviu também para dar evidência à ressurreição que aconteceria, à confirmação da trasladação tanto de Enoque quanto de Elias, por causa daquele que viria. O próprio Jó, quando em seu depoimento, ele fala: mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Então o próprio Jó tinha essa crença também da vinda de Cristo. Se Cristo não tivesse vindo e morrido, nada seria de fato válido. Nem a trasladação de Elias, nem a ressurreição de Moisés poderia de fato ser continuada, mas eles foram mantidos e ali apareceram para dar enfoque ao que Cristo iria acontecer com ele. Os três evangelhos, eles são bem incisos, são bem assim, confirmam isso com grande força, evidenciando que aquele evento que aconteceu ali era uma demonstração do reino de Cristo em miniatura. Rapidamente, a outra parte que ele escreve aqui sobre a multidão. Jesus, quando desce do monte da transfiguração, agora se depara com uma discussão entre os discípulos e também os outros discípulos que estavam ali, né, já que Pedro estava ali presente, com uma pessoa que tinha um problema de possessão. E aquele pai, ao chegar para aos outros que estão falando, conversando: olha, levamos o nosso filho aos teus discípulos e eles não puderam fazer nada. Jesus, então, naquele momento entristecido pela situação, chega para aquele jovem e chama, no caso, aquele pai, e conversa com ele. Ele fala assim: olha, se você crê, tudo é possível ao que crê. E o texto aqui diz assim, ó, capítulo 9, e o verso 19. Jesus falando dos discípulos, ele diz assim, ó: geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino aqui. Então trouxeram. Quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino e ele caiu ao chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso aconteceu com ele? Desde que ele era pequeno, respondeu aquele pai. Muitas vezes o espírito lança no fogo, lança na água, tentando matá-lo. Agora, no verso 22, ainda no verso 21, diz assim, ó: tenha misericórdia de nós e ajude-nos se puder. É curioso porque o próprio pai pede ajuda para os dois. Quem estava passando por aquele problema era o filho. Mas qual era o auxílio que ele precisava? Agora a gente vai entender esse pedido daquele pai como se fosse um sussurro por trás de uma angústia, semelhante àquela história daquele endemoniado de Gadara. E verso 23 diz assim, ó: se puder, dizendo ele, se puder, perguntou Jesus, perdão, o verso 22 diz assim, ó: tenha misericórdia de nós e ajude-nos se puder. Aí Jesus agora enfoca a expressão se puder no verso 23. Se puder, uma pergunta. Tudo é possível para aquele que crê. No mesmo instante, o pai respondeu: eu creio, mas ajude-me a superar a minha incredulidade. Em outra tradução fala: ajuda-me na minha falta de fé. Ele demonstrou uma fé, mas uma fé tímida, uma fé comprometida, uma fé anuviada, não uma fé clara. Então eu entendo que aquela expressão ajude-nos envolvia os dois pontos. A ajuda para com aquele seu filho que precisava passar pela cura e a ajuda para com seu pai, que ainda era incrédulo e não tinha a confiança de fato em Cristo. Jesus, conhecendo a sua sinceridade e reconhecendo a sua falta de fé, ele agiu no coração daquele homem e também auxiliou aquele jovem de maneira que ele foi de fato curado daquela enfermidade espiritual ou daquela possessão. E aqui a gente extrai a seguinte mensagem:
Nós temos uma fé também, em alguns casos, tímida, uma fé pequena. Mas se formos sinceros diante de Deus, Senhor, eu não tenho fé suficiente para isso ou aquilo, mas eu acredito que o Senhor, por tua bondade e misericórdia, vai me conceder fé suficiente para com que eu acredite em ti e o Senhor restabeleça em mim, primeiramente, a minha incredulidade, tirando a minha incredulidade, me concedendo fé e me dando as bênçãos que sejam necessárias. Esse pedido sincero daquele homem fez com que Cristo pudesse dar a sua assistência. Então eu devo entender que na minha vida também é da mesma maneira. Eu preciso confessar a Cristo, Senhor, que o Senhor me auxilie na minha ausência de fé, ou na minha pequena fé, ou na minha fé ainda com timidez. E por favor, me perdoa por ser assim. Cristo olhará a sinceridade do seu coração, irá intervir para lhe dar o auxílio e com certeza você será abençoado com uma quantidade de fé suficiente, assim como aquele pai que precisou de fé para curar o seu filho, que nós precisamos de fé também para confiar mais em Cristo diante das tribulações que passamos diariamente. Deus, portanto, nos abençoe. O vídeo ficou um pouquinho extenso a mais do que o normal, porque precisei me demorar naquele ponto da transfiguração, e assim eu e você possamos levar com seriedade esse ponto. Só uma coisa que eu não queria esquecer, Mateus e Marcos, irmãos, ele fala que eram 6 dias após que Jesus vai ao monte. O Evangelho de Lucas, no capítulo 9, o verso 28, descreve que em cerca de 8 dias. Então, como é que a gente pode entender uma questão e outra? Lembre-se, Lucas, quando ele descreve, ele fala cerca. E uma semana naquela época era contado com um dia inclusivo. Tem traduções que falam em quase 8 dias. A versão corrigida fala o termo quase 8 dias. A NVT fala em cerca de 8 dias. Então, um texto de Lucas com o texto de Mateus e Marcos não deve se tornar discrepante, uma vez que Lucas fez uma pesquisa e descreveu aquilo que aos seus olhos estava sendo de fato enfático. Mateus e Marcos, eles escreveram de fato aquilo que eles ouviram de verdade. Então, o termo 6 dias ou 8 dias não deve ser visto como algo discrepante, mas algo que foi visto em vista daqueles que estavam ali descrevendo. Então, nesse momento, vamos orar ao Senhor e pedir para que Ele nos auxilie, nos dando fé suficiente para confiarmos em Sua palavra e continuarmos avante em Sua obra até com que Ele volte. Oremos então. Querido Pai Celestial, concede-nos a Tua bênção, Pai, para este dia, e assim como aquele pai que estava angustiado pela situação do seu filho, que sofreu por tanto tempo, ajuda-nos, ó Pai, se porventura tivemos falta de fé por muito tempo também. Que o Senhor nos acrescente a fé, que o Senhor nos auxilie em confiarmos mais em Ti, e que desta maneira possamos verdadeiramente ter a nossa fé abastecida, robustecida e fortalecida para a glória do Teu nome. Ajuda, Pai, todos nós em confiarmos mais em Tua palavra e acreditarmos mais nas Tuas promessas em nossa vida. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em Sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.